Olá, família! Eu creio que você não chegou aqui por acaso. Deus tem uma palavra para você hoje. E se esse conteúdo fizer sentido ao seu coração, compartilhe ele com alguém. Considere se tornar um seguidor desse canal. Já ative aqui o sininho das notificações para continuar recebendo essas mensagens. Hoje eu quero conversar com você sobre um dos capítulos mais emocionantes da Bíblia. Não é apenas uma história sobre duas mulheres. É uma história sobre perdas, despedidas, escolhas e destino. Quem nunca chegou a um momento da vida em que precisou decidir entre voltar para o confortável ou seguir adiante pela fé? Quem nunca passou por uma dor tão grande que pensou em desistir dos sonhos, dos projetos e até mesmo de Deus? No livro de Ruth, capítulo 1, nós encontramos 3 viúvas chorando. Noemi perdeu o marido, assim como Ruth e Orfa. O luto havia entrado nessa casa, os sonhos pareciam ter acabado e o futuro parecia incerto. Mas é justamente no cenário de crise que Deus costuma revelar os seus maiores propósitos. Queridos, a dor não é o fim da história. Noemi havia saído de Belém buscando uma vida melhor em Moabe, mas aquilo que parecia a solução se transformou em tragédia. Ela perdeu o marido e depois os 2 filhos. Humanamente falando, sua história parecia encerrada. E quantas pessoas vivem assim hoje? Perderam o casamento, perderam a oportunidade, perderam recursos financeiros, perderam alguém que amava e acreditam que Deus terminou de escrever sua história. Mas o livro de Ruth nos ensina uma verdade poderosa. Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar a sua mão. Enquanto Noemi chorava em Moabe, Deus já estava preparando Boaz lá em Belém. Enquanto ela via apenas perdas, Deus estava organizando o reencontro com a redenção dela. Muitas vezes Deus está construindo o nosso amanhã enquanto ainda estamos lamentando o passado. E olha que interessante, há uma representação para cada uma dessas mulheres aqui. Eu quero explorar isso aqui com você. Primeiro, Orfa representa quem volta para o que é conhecido. Chega um momento em que Noemi decide voltar para Belém e ela então diz para suas noras: voltem para suas famílias. Orfa então chora, abraça Noemi, mas decide voltar. Ela então escolhe a segurança daquilo que conhecia. Ela escolhe permanecer onde estava. Na verdade, não podemos condenar Orfa. A sua decisão, ela parece até lógica, né? Mas ela estava retornando para a sua cultura, a sua família, as suas raízes. Mas existe uma grande lição aqui. Nem toda decisão lógica é uma decisão guiada por Deus. Muitas pessoas abandonam sonhos porque parecem difíceis demais, abandonam ministérios porque surgem obstáculos, abandonam a fé porque as respostas elas demoram e abandonam o propósito porque o caminho ficou doloroso demais. Orfa, então, representa aqueles que permitem que as circunstâncias determinam o seu destino. Segundo ponto que eu queria deixar com você, Ruth representa quem escolhe a fé acima da segurança. Sabe, quando Orfa foi embora, Ruth permaneceu. Então ela faz uma das declarações mais belas da Bíblia. Onde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Está lá no capítulo 1, no verso 16 do livro de Ruth. Depois você dá uma lida lá. Observe algo impressionante. Ruth, ela não sabia o que encontraria em Belém. Não tinham garantias, não tinham dinheiro, não tinham perspectivas, mas tinham o quê? Convicção. Ela decidiu caminhar pela fé. E aqui nós encontramos uma figura espiritual extraordinária. Muitos estudiosos enxergam em Noemi uma representação da condução de Deus através do seu povo. Assim como Noemi conduziu Ruth para uma nova terra,
a igreja conduz pessoas para Cristo, entende? O Espírito Santo pega pessoas quebradas, feridas e sem esperança e as conduz para um encontro com o Redentor. E Ruth não sabia, mas cada passo dado atrás de Noemi a aproximava de quem? De Boaz. E cada passo de fé que damos hoje nos aproxima ainda mais de Jesus. Terceiro ponto, Boaz, ele é a figura do Redentor. Mais tarde, Ruth se encontra com Boaz. Na cultura hebraica, ele era um remidor, alguém que tinha autoridade para restaurar aquilo que havia sido perdido. Que imagem maravilhosa de Cristo, não é verdade? Jesus é o nosso verdadeiro Redentor. Ele restaura identidades destruídas, restaura famílias, sonhos, corações quebrados, destinos incertos. E aqui nessa história, Ruth chegou a Belém sem nada, mas saiu da história inserida na linguagem do rei Davi e posteriormente do próprio Messias. Isso nos mostra que ninguém é insignificante demais para ser alcançado pela graça de Deus. Quando Jesus entra em nossa história, ele não apenas resolve problemas, ele transforma completamente o nosso futuro. Quarto e último ponto. O que essa história nos ensina hoje? Talvez você esteja vivendo um tempo parecido com o de Ruth. Você perdeu algo importante, você não entende o próximo passo, você tem medo do futuro, mas Deus está perguntando: você será órfã ou Ruth? Vai voltar para aquilo que é confortável ou vai seguir pela fé? Vai permitir que a dor determine o seu destino ou permitirá que Deus transforme a sua dor em testemunho? As maiores bênçãos da vida, geralmente elas estão do outro lado da obediência. E Ruth não encontrou Boaz em Moabe. Ela o encontrou no caminho da fé, entende? Eu quero repetir isso. Ruth não encontrou Boaz em Moabe, mas ela o encontrou no caminho da fé, ou seja, durante o processo, amém? Queridos, talvez hoje você esteja chorando como Noemi, talvez você esteja indeciso como órfão, ou talvez esteja caminhando pela fé como Ruth. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que guiou Ruth até Boaz, continua guiando pessoas até Jesus. Então não desista por causa da situação difícil que você está passando. Não abandone o propósito por causa do luto. Não volte para Moabe quando Deus está te chamando para Belém. Porque aquilo que parece ser apenas uma caminhada de fé pode estar te conduzindo ao encontro do Redentor, que vai mudar toda a sua história. Obrigado por você ter chegado até aqui nesse vídeo. Comente aqui embaixo se você foi abençoado. Considere ser um seguidor deste canal, Instante da Graça. Se você se lembrou de alguém que precisa assistir esse devocional, então compartilhe, ajude essa palavra a chegar mais adiante. E é claro, se inscreva no canal Instante da Graça. Ative também o sininho das notificações para ser avisado quando surgir um vídeo novo. Nos vemos no próximo encontro. Deus abençoe o seu dia.